Esse trabalho, ele, ele envolve um procedimento que eu e Aldo estamos adotando no grupo de trabalho nosso, na UFES, e é um procedimento analítico, taxonômico, em muitas medidas. Na verdade, ele principalmente isso. E é um procedimento em que nós, então, levantamos ocorrências de conceitos em alguns autores e analisamos, então, as recepções desses conceitos, verificando ganhos semânticos ou mudanças semânticas ao longo do tempo. É um trabalho que é possível graças a um auxílio que nós obtivemos, que pôde fazer com que adquiríssemos uma biblioteca, uma boa biblioteca, né, Aldo? Na verdade. E então essa minha comunicação, ela é a exposição muito introdutória, na verdade, de uma pesquisa que eu venho fazendo, que consiste na perquirição da processo de fagocitose conceitual, vamos dizer assim, de um jargão ou de um vocabulário cético pelos padres da igreja, notadamente em língua grega. E que na verdade me surgiu meio por acaso. Eu estava lendo um dia o Hipólito de Roma, Refutação a Todas as Heresias, e quando cheguei na seção da Refutação à Sabedoria dos Caldaicos, ou dos Caldeus, eu notei semelhanças ali com o livro do Sexto Empírico contra os Astrólogos. É essa a sabedoria dos caldeus, de fato. Por sua vez, todos devem saber, se não sabem, saberão agora, que existe um projeto em andamento de tradução de todo quanto os professores, e que não segue necessariamente a ordem dos livros. Então, o primeiro a ser lançado é o livro 2, foi lançado o livro 2, agora está no prelo o livro 1, e então eu já estava pensando em pular para o Contra os Astrólogos. E então, lendo o Hipólito, me deparei com essa longa sessão e me lembrei de uma observação que o Luciano Floridi faz, citando inclusive o Emílio Spinelli. São dois pesquisadores italianos. O Luciano diz isso naquele livro sobre a transmissão do Sexto Empírico ao longo do tempo, que houve, de certa forma, uma circularidade de ideias, e isso é um assunto que me interessa. Por isso eu me debruço no período helenístico e também no Renascimento, por diletantismo no Renascimento. Mas me debruço no período helenístico porque uma coisa que me atrai nesse período é justamente a circularidade de ideias e o desafio que isso lança, uma vez que as fontes são muito... tem muitas lacunas, e você precisa então utilizar de outros paradigmas epistemológicos para superar essas lacunas, então usar métodos da história, da linguística, etc., da arqueologia, para tentar obter um poros ali onde inicialmente tudo é aporético. Então, assim sendo, eu passo aqui a minha comunicação chamada Ceticismo e os Padres da Igreja, que é a introdução a um tema ainda em desenvolvimento. A intrincada teia das relações entre, por um lado, ceticismo e, por outro, cristianismo está longe de ser autoevidente. Quaisquer asserções que denotem uma dicotomia entre eles devem ser evitadas. Esse intrincamento se deve, em parte, aos caracteres multifacetados, tanto do ceticismo quanto do cristianismo, que em ambos os casos se torna exacerbado ao decorrer do tempo. Mas, além disso, precisamente nesses caracteres multifacetados, se embutem conceitos, atribuições ou asserções que fazem com que seus campos semânticos sejam aparentemente mutuamente excludentes e mesmo radicalmente opostos. Por exemplo, no caso do ceticismo, a atribuição
moderna, de dúvida, descrença, propedêuticos, isso uma coisa mais contemporânea, ao ateísmo, que, como vocês podem se lembrar, na apresentação do Gustavo Bernardo foi demonstrado que não são coisas iguais, né? No caso do cristianismo, fé, dogma, propedêuticos ao fanatismo, também não é uma coisa, não é necessariamente assim. Em suma, nosso objetivo aqui é tão somente oferecer fermento para o excitante problema das relações entre ceticismo e cristianismo, tentando eliminar a perspectiva de uma fronteira nitidamente traçada entre dois polos, que são ilusórios em muitos casos, como demonstraremos através da breve exposição das semelhanças entre as abordagens das doutrinas filosóficas por Sexto Empírico e, por exemplo, Hipólito de Roma na tarda antiguidade. Assim sendo, nas linhas seguintes pretendo demonstrar, através dos exemplos paradigmáticos agora, de Fílon de Alexandria, Clemente de Alexandria, o supracitado Hipólito de Roma e Eusébio de Cesareia, que são autores, alguns dos autores favoritos do círculo renascentista, que também fez reaparecer o círculo que reintroduziu no cenário da intelectualidade europeia os textos de Sexto Empírico. Então, o meu objetivo é demonstrar, através desses exemplos, que já nos teólogos antigos estava presente uma noção de ceticismo como uma espécie de modo de argumentação, de algum modo propedêutico para a fé. Eusébio, bispo de Cesareia, na sua preparação para o Evangelho, pretendeu desvendar os fundamentos pagãos que sustentavam as interpretações heréticas do cristianismo. E, uma vez expostos, esses fundamentos são recursivamente demonstrados como inconsistentes através do método cético da equipolência e mútua exclusão das teses, precisamente porque essas interpretações não se alinhavam àquela interpretação neoplatônica de seu mestre, Orígenes de Alexandria, cristão, e do círculo da escola catequética de Alexandria, a qual pertenciam ainda outro Orígenes de Alexandria, pagão, Clemente de Alexandria, por sua vez, todos contemporâneos e colegas de Plotino e de Amônio Sacas. Mas seria equivocado supor que a absorção do ceticismo pelos teólogos alexandrinos tenha começado somente com Eusébio, entre os séculos 3 e 4 da nossa era. Pelo contrário, Eusébio é exemplar por demonstrar a maturidade de tal absorção, que teria começado por seu turno com o teólogo judeu Filo de Alexandria. Portanto, é com Filo que devemos começar. Entre os cerca de 40 manuscritos de Filo que nos chegaram, não há qualquer ocorrência do consagrado vocábulo ataraxia. Sobre isso, fazer um parêntese, eu usei aqui como uma metodologia inicial um mapeamento do uso de dois vocábulos, ataraxia e porré, porque são vocábulos que Sexto Empírico nos diz que compõem, são molas mestras da díname cética. Então, não há qualquer ocorrência de ataraxia e mesmo eporré consiste... Mesmo eporré só ocorre uma vez. A passagem é de fuga e invenzione 1362 e aparece no caso nominativo. O contexto da ocorrência do vocábulo é um diálogo fictício de Filo com, ele diz, o que busca levantar aporias. Primeiramente, sobre questões metafísicas. O passo é de fuga e invenzione 1362. Esse sujeito que busca levantar aporias, ele busca levantar aporias sobre questões metafísicas cujo jargão é originalmente peripatético, por exemplo, Hiller. Em seguida, o interlocutor zetético ou aporético, o Filo chama esse interlocutor assim, ele diz que o interlocutor é tihomen zeton aporém. Então esse interlocutor pede a Filo garantias para se confiar nos sentidos. E Filo responde que se deve confiar na providência divina, pois Deus providentemente, cito, ordenou as coisas de modo que a mente compreenda, os olhos vejam e que todos os sentidos sejam exercidos. Nesse exato momento, para Filo, o interlocutor fictício é, ele próprio, levado ao silêncio, resurria,
Esse vocábulo, e aí entra novamente a questão da nossa taxonomia. Esse vocábulo, ele aparece intimamente ligado à vida de Pirro, conforme nos diz Diógenes de Laércio, citando Timão de Fleunte no passo 965. É um fragmento 67, Dioscrães de Timão de Fleunte. Quem quiser conhecer melhor esses conceitos, eu publiquei na Prometheus um artigo chamado Quadros Conceituais do Ceticismo antes de Sexto Empírico, onde eu demonstro toda a malha conceitual que culmina em Sexto Empírico. Então, esse interlocutor fictício, por meio desse argumento, seria levado ao silêncio, à resurria. E isso é um conceito atribuído ao telos cético, uma contraparte à afasia, uma outra interpretação da afasia. E além de ser levado a esse silêncio, o sujeito é levado a, cito, suspensão do juízo sobre todas as coisas que não são confiáveis. Então, a ideia de Filo é, em suma, dizer que o zetético que investigava foi preso em sua própria armadilha, pois em sua perquisição exigiu que fossem dadas garantias para o conhecimento sensório, garantias essas fornecidas pela providência divina, e também para o conhecimento racional, de modo que o zetético fora levado a adotar uma atitude cética, aqui expressa pelos vocábulos resurri e eporré, contra o seu próprio ceticismo, pelo contra-argumento da providência divina. Apesar de curta, essa referência a um cético fictício nessa obra de Filo é bastante significativa de três coisas. 1. A noção difundida de que o ceticismo se refuta a si próprio. 2. A noção, essa sim, sem precedentes, de que, conduzida de modo eficiente, a argumentação cética, ao invés de obstaculizar a fé em Deus, serve para prová-la. E 3. Que os estados mentais de silêncio e suspensão, propedêuticos à ataraxia do cético, são também propedêuticos à fé do crente. Agora, no círculo cristão alexandrino, as primeiras referências, círculo cristão agora, ok? As primeiras referências importantes ao ceticismo são as feitas por Clemente de Alexandria, com 3 ocorrências do vocábulo ataraxia, respectivamente. Pedagogos 2, 7, 5, 8, ponto, linha 3 a 6, Strômata 4, 7, 5, 5, linha 4 a 4, na própria linha 4, aliás, desculpe, e 6, 2, 24, passo 10, linha 1. Vou citar o Clemente agora. Aqui, a passagem que eu cito é a passagem que são duas passagens, na verdade. Culmina nessa passagem 4 que eu havia citado, nessa linha 4. Bem, então, cito: e para aqueles que buscam a perfeição é proposta a gnose racional, cuja fundação é a tríade sagrada, fé, esperança e amor. Mas o maior de todos é o amor. De fato, todas as coisas são segundo a lei, mas as coisas não são todas vantajosas, diz o apóstolo. Todas as coisas são para mim segundo a lei, mas nem todas as coisas edificam. E não permita que se busque a vantagem própria, mas também aquela de seu vizinho, assim tornando-se de uma vez capaz de agir, ensinar, construir e erigir. Pois embora caminhemos pela carne, não lutamos por meio da carne, pois as armas de nossa guerra não são carnais, mas pelo poder de Deus demolimos as fortificações, demolindo pensamentos e cada coisa que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Equipados dessas armas, o gnóstico diz: ó Deus, dê a oportunidade e receba a demonstração. Deixe este evento assustador passar. Eu desprezo os perigos através do amor que por ele possuo, porque das coisas humanas, somente a excelência tem a si própria como recompensa das armadilhas. Coloco-me assim como eleito de Deus, sagrado e amado, compassivo, gentil, modesto, dócil e sofredor. E acima de tudo, com amor, que é o elo para a perfeição. E que a paz de Cristo reine em seus corações, ele que também foi chamado ao corpo, e seja grato, ele que, quando ainda no corpo, como justos de antigamente, desfrutou da impassibilidade e da imperturbabilidade da alma. Aqui, impassibilidade, apatheia, e imperturbabilidade, ataraxia.
Ataraxia da psirré mesmo. Diferentemente da resurria, ou silêncio, de Filo de Alexandria, advindo da percepção de que a razão se refuta, a impassibilidade e a imperturbabilidade de Clemente de Alexandria são resultados de uma gnose racional que demonstra que na dor e no sofrimento, na carne, não estão os empecilhos para a bem-aventurança. É o vocábulo que nós temos traduzido eudaimonia por bem-aventurança. É uma escolha minha e do Aldo que pode ser, é claro, questionada, ou deve, ou deveria, não sei. Então, na dor e no sofrimento, na carne, não estão os empecilhos para a bem-aventurança, mas, pelo contrário, é exatamente neles que está a possibilidade de ascensão à virtude. O exemplo maior disso é o próprio martírio de Cristo, a quem se atribui a impassibilidade e a imperturbabilidade, semelhantes às dos justos do passado. Mas apesar de apatia e ataraxia serem vocábulos correntemente utilizados para expressar estados céticos de ânimo, os justos de antigamente, que exemplificam atitudes impassíveis e tranquilas, citados aqui, mais à frente, são os macedônios, lacedemônios e o Eleata Zenão, autor dos paradoxos. Muito interessante isso, né? Portanto, a referência aqui não é aos céticos, e tampouco nas outras duas ocorrências da ataraxia, que eu mencionei anteriormente. Quanto a Eporré, há em Clemente 9 ocorrências dela. A primeira, Estrômata 2.21.129.91, avança a discussão sobre a gnose racional que começa no passo 2.20 e que virá a englobar, no livro 4, a caracterização do Cristo como impassível e imperturbável, que eu citei anteriormente. Desse modo, se para Clemente o meio mais adequado de se aproximar de Deus é através do conhecimento, a seção 2.21 de Estrômata busca inventariar as mais diversas opiniões dos filósofos sobre Deus. Esse é o título tardiamente atribuído à seção. Desde Epicuro, passando pelos cirenaicos, ambos desprezados por suas doutrinas hedonistas, postas aqui em pé de igualdade, e também passando pelos peripatéticos, desprezados também pela sua ética eudaimônica, que excluiria os pobres, doentes e escravos, uma vez que não podem ser felizes nas adversidades. E finalizando com estoicos como Zenão de Cítio, Cleanto de Assos, Antípater, Panécio, Posidônio e Erilo de Cartago, que é um sujeito um pouco obscuro. É um contemporâneo do Zenão de Cítio, faz parte do primeiro grupo dos estoicos. O apreço de Clemente recai sobre a ética estoica, entre todas as outras que são citadas, porque, segundo Clemente, para viver conforme Deus é preciso conhecê-lo, então o estoicismo, por colocar o conhecimento e a sabedoria como nortes morais, se adequa nesse aspecto perfeitamente à abordagem clementina da virtude como vida vivida na paz de Cristo e conquistada através do conhecimento de que é nas adversidades que se dá a superação dos males do corpo, fazendo emergir o espírito. Porção divina do homem, fortificado e enrijecido diante das vicissitudes, que é uma apologia do martírio. A defesa parcial do estoicismo é coroada com uma situação doxográfica de Erilo de Cartago, contemporâneo de Zenão de Cítio e um dos que acompanharam, assim como Cleanto de Assos, nos primeiros debates e palestras ocorridos na colunata colorida da Ágora Ateniense, a Estoa. Erilo é nessa passagem identificado como um dos principais defensores de que, cito, a finalidade é viver de acordo com o conhecimento, a quem se contrapõem, cito, os discípulos recentes da academia, para quem a finalidade é a Eporré. Mas Clemente não envereda aqui por nenhum comentário a postura que atribui aos acadêmicos. Por sua vez, é no livro 8 dos Estrômata que Clemente pretende demonstrar a verdade da fé aos filósofos gregos, acusados de fúteis por quererem a tudo refutar e a tudo investigar, motivados pelo amor vaidoso à fama. Por outro lado, cito, a filosofia bárbara, expelindo todas as contendas, diz: procura e encontrarás, bate e se abrirá para ti, peça e a ti será dado. Assim, porque batem à sua porta, que Clemente a abre, definindo o cristianismo através dos modos gregos de investigação e exposição, restando como desafio final a ser vencido, cito, a aplicação da demonstração à suspensão cética de juízo. Título tardiamente atribuído à seção 8.5.
Todas as passagens que se seguem ao 8.5, em que há ocorrências de eporré, podem ser resumidas como diferentes invectivas clementinas que acusam os céticos de se autorrefutarem. Como o tópico da autorrefutabilidade do ceticismo não nos concerne aqui, poucas palavras devem ser ditas com relação a ele. 1. A argumentação de Clemente nada tem de novo, mas de fato é uma das melhores fontes disponíveis de um ataque anticético sistemático. 2. Com relação à nossa tentativa de demonstrar que havia uma circulação de ideias e de argumentos entre céticos e teólogos, o texto de Clemente é paradigmático, pois evidencia que o ceticismo era um empecilho presente, vivo e real para a fundamentação da fé cristã. Voltemos agora ao bispo de Cesareia, Eusébio. Havíamos acima dito sobre ele que na preparação para o Evangelho utiliza argumentos céticos para colocar as interpretações heréticas do cristianismo em diafonia e, sobrevindo à aporia, ao invés da suspensão de juízo, Eusébio propõe um salto para a fé. É claro, o salto para a fé que ele, como o Flávio disse com relação aos modernos, ele também não usa essa metáfora. Nesse aspecto preciso, o bispo difere radicalmente, por sua defesa da fé, para além da razão, da abordagem clementina, que defende, por seu turno, a fé por meio da razão, e não como superação dela. Também dissemos que na preparação para o Evangelho se evidenciaria a maturidade do contato entre céticos e teólogos alexandrinos. Para demonstrar essa hipótese, escolhemos um entre os 4 fragmentos verbatim de Timão de Fliunte conservados por Eusébio. De fato, o mais importante argumento em que Timão cita Pirro, preservado pelo peripatético Aristócles e citado por Eusébio. É aquela célebre passagem 14:18, 1-5. Eu vou ler rapidamente a passagem para quem não conhece. É muito interessante e é assim. É completamente necessário investigar nossa própria capacidade de conhecimento, pois, se somos constituídos de tal forma que ninguém sabe nada, não há necessidade de continuar investigando as coisas. Também entre os antigos houve quem fizesse esse pronunciamento, e Aristóteles argumentou contra eles. Pirro de Élida foi também um poderoso defensor de tal posição. Ele próprio nada deixou por escrito, mas seu discípulo, Timão, diz que quem quer ser feliz deve considerar essas 3 questões. E aqui começa a citação verbatim. Primeiro, como são as coisas por natureza? Segundo, qual atitude devemos adotar diante delas? Finalmente, qual será o resultado para aqueles que têm essa atitude? De acordo com Timão, Pirro declarou que as coisas são igualmente indiferentes, instáveis e indetermináveis. Por isso, nem nossas sensações e tampouco nossas opiniões dizem-nos verdades ou mentiras. Portanto, não devemos confiar nelas nem um pouco, mas não devemos opinar, inclinarmos-nos, abalarmos-nos, dizendo que, quanto a cada coisa que não é mais do que não é, ou que tanto é quanto não é, ou que nem é e nem não é. O resultado para aqueles que realmente adotam essa atitude, diz Timão, primeiro será a não asserção, a facia, então a imperturbabilidade, a ataraxia, e Enesidemo diz prazer, redoné. A facia, a ataraxia e redoné, todos aqui no acusativo. Aristócles, Apude e Eusébio inicialmente faz uma introdução geral sobre os filósofos que asseriram a necessidade de se investigar a nossa própria capacidade de conhecimento, para mais à frente enxertar um fragmento doxográfico de Timão. Assim, segundo Aristócles, devemos investigar nossa própria capacidade de conhecer. Portanto, o âmbito da investigação é epistemológico. O objetivo é saber se de fato o homem é constituído de tal forma a não saber nada, por onde podemos inferir que o alvo do emprego do método investigativo é a verificação da verdade de uma asserção, essa sobre a possibilidade do homem por natureza conhecer, que só pode ter sido feita por aqueles que defenderam que não se pode saber nada, ou seja, algum filósofo protocético dogmático negativo, provavelmente um atomista. Em seguida, há a menção de Pirro como defensor de tal posição, mas são descritas 3 posições, a saber, a dos que defendiam que somos constituídos de tal forma que ninguém sabe nada, que provavelmente são os protocéticos, e uma asserção clássica dogmática negativa.
Outra, a posição de Aristóteles, que debateu com os anteriores. E a terceira, a posição dos que defendiam que é necessário investigar a nossa própria capacidade de conhecimento, que são os céticos, como deduzimos pela escolha de Aristóteles do aoristo infinitivo médio passivo do verbo diaskeptomai. Então, a defesa de Pirro aqui é a da posição dos que investigam, por isso, pela primazia da investigação, que ele nada deixou por escrito, embora Timão deixe claro que a finalidade da investigação não seja ela em si, mas a obtenção da felicidade, para a qual se deve considerar três coisas: o estatuto ontológico das coisas, em sua natureza, como deve-se agir diante dessas coisas e o que resulta disso. Nas linhas imediatamente posteriores ao relato de Timão das três questões supracitadas, há o relato das respostas para essas questões, de modo que podemos esquematizar o argumento como a seguir. A primeira questão: como são as coisas por natureza? Resposta: as coisas são igualmente indiferentes, instáveis, indetermináveis. Conclusão provisória: por isso, nem nossas sensações e tampouco nossas opiniões dizem-nos verdades ou mentiras. Segunda questão: qual atitude devemos adotar diante dessas coisas igualmente indiferentes, instáveis e indetermináveis? Resposta: não devemos confiar nelas nem um pouco, mas não devemos opinar, inclinarmos-nos ou abalarmos-nos, dizendo que, quanto a cada coisa, que não é mais do que não é, ou que tanto é quanto não é, ou que nem é e nem não é. A terceira questão: qual será o resultado para aqueles que têm essa atitude, não opinativa, sem inclinações, inabalável, que não assere que algo é mais do que não é, ou que tanto é quanto não é, ou que nem é e nem não é? Resposta: o resultado para aqueles que realmente adotam essa atitude, diz Timão, primeiro será a não asserção, afasia, então a imperturbabilidade, ataraxia, e Enesidemo diz prazer, redoné. A todo momento, Aristóteles, falando pela boca de Eusébio, refere-se a Timão como porta-voz de Pirro. A palavra é profetessa. Assim, é Timão quem propõe as três questões e também as três respostas. Contudo, por ter sido convívio e comensal de Pirro, mesmo que a formulação descrita no trecho não seja do próprio Pirro, a formulação de Timão resulta do contato que com ele teve. Portanto, não se pode saber ao certo em que medida Timão está adaptando as formulações de Pirro. Apesar disso, podemos concordar que, para Pirro, a finalidade do método investigativo de fato é moral. Da mesma forma, lembrando que Pirro provavelmente era um dogmático negativo, atomista, podemos concluir que ele poderia pensar, sim, que as coisas eram por natureza indiferentes, instáveis e indeterminadas. Isso é corroborado pela coletânea dos testemunhos sobre Pirro da Fernanda de Cleva. Assim sendo, atribuído um dogmatismo negativo não precisa ser algo espúrio. Ademais, a necessidade da investigação, que é a posição que Pirro vai defender, emerge justamente da percepção da dubiedade das coisas em si, que para ele é inerente à própria constituição dessas coisas, como também era para Heráclito, Protágoras e os próprios atomistas. Lembrando que no caso do Protágoras, segundo Diógenes Laércio tem razão aqui quanto a isso, ele é um contemporâneo um pouco posterior de Demócrito, Protágoras de Abdera. Contemporâneo e conterrâneo. E é precisamente pela indiferença, instabilidade e indeterminação das coisas em si mesmas que as sensações e as opiniões são incapazes de dizer verdades ou mentiras sobre elas, porque não tocam os objetos, naturalmente inescrutáveis. Então, considerando tal inescrutabilidade, não podemos confiar nas coisas, devemos nos conservar sem opiniões, sem inclinações ou abalos, evitando nos pronunciar contra a realidade. Como resultado, alcança-se um estilo de vida não assertórico, imperturbável e prazeroso que, no caso de Eusébio de Cesareia, será propedêutico para a fé, única via verdadeira para Deus. Agora, quanto ao mártir Hipólito de Roma, em sua refutação de todas as heresias, notadamente nos capítulos 3 ao 11,
em que pretende refutar a sabedoria dos caldeus, ou seja, a astrologia, ele emprega um método cético que aparece em Contra os Astrólogos, de Sexto Empírico. De Hipólito, como exemplo, eu cito passo 4 da Refutação das Heresias, no capítulo 4. Se o horóscopo for removido, necessariamente se segue que nenhum objeto celestial pode ser reconhecido no meridiano. É o que os astrólogos modernos ou contemporâneos chamam de meio do céu. Ou no horizonte, ou no ponto do céu oposto ao meridiano, que os astrólogos atuais chamam de fundo do céu. Mas se isso não pode ser compreendido, todo o sistema dos caldeus desaparece com ele. Mas que o signo do horóscopo não pode ser descoberto por meio dele, podemos demonstrar por uma variedade de exemplos. Isso aqui me pareceu na hora que eu li o método que o Sexto Empírico vai utilizar em todo contra os professores, exceto em contra os retóricos, que é o método de demolir as tecnai através da demolição dos seus princípios. Então ele ataca os próprios princípios norteadores das tecnai, ao invés da tecnai em si mesma. E aliás, isso é o que ele faz o tempo todo, quando no ataque contra os dogmáticos, onde o alvo favorito são os estoicos, ele percebe que, parece que ele percebe que é impossível atacar o estoicismo como um sistema, porque ele é muito coeso. Então ele vai atacar partes que compõem, por sua vez, as partes nas quais o sistema é dividido, ou seja, a lógica, a física e a ética. Outra passagem do mártir Hipólito: mas não é possível tomar o nascimento das pessoas, fracassando a consideração. Como explicarei, o horóscopo não é infalível, e nem o signo zodiacal ascendente pode ser apreendido. Agora, a título de comparação breve, cito o Sexto Empírico contra os Astrólogos 49 a 53. Adotaremos um método de ataque por aproximação, são as metáforas bélicas do Sexto Empírico. E quando tivermos subvertido seus princípios e elementos, com eles demoliremos também a estrutura do resto de suas teorias. O princípio e fundamento da astrologia é a suposição do horóscopo. Veja a semelhança. Pois o resto dos centros, são os centros, onde são as casas zodiacais, né? São tirados dele. E também as declinações e ascensões dos planetas no mapa celestial. E as figuras triangulares e quadrangulares e as configurações resultantes das estrelas. E os prognósticos derivam disso. Portanto, se o horóscopo for abolido, inevitavelmente o meridiano não pode ser conhecido e nem o ponto do céu oposto ao meridiano, e sendo esses inapreensíveis, com isso todas as doutrinas astrológicas desaparecem. A semelhança incrível entre Sexto Empírico e Hipólito. Finalmente, não é possível saber muito sobre a vida de Sexto Empírico, mas certamente foi contemporâneo da escola catequética de Alexandria, que fora frequentada por Eusébio, e também de Hipólito de Roma. Além disso, muito provavelmente passou parte de sua vida tanto em Alexandria quanto em Roma. Mas seria temerário aqui tentar tecer e apreender um fio de Ariadne que pudesse desvelar a direção das influências entre os círculos pirrônicos e cristãos pelas ruas labirínticas das metrópoles alexandrina e romana nos séculos 2 a 3 d.C. Portanto, não havendo um caminho, um poros aqui, a discussão se torna porética. Urge assim que suspendamos o juízo e calemo-nos. Obrigado.